Quem aí tá se sentindo perdido? Quem tá procurando uma vida com mais sentido e com mais significado? Quem gostaria de ter um uso inteligente do tempo de vida? Afinal, o tempo tá passando rápido e o tempo que sobra vai passar ainda mais rápido. A gente passa por um preconceito muito grande na nossa área de trabalho, que é sobre autoconhecimento e desenvolvimento humano. Por quê? Porque esse tipo de campo aborda questões abstratas, invisíveis a olho nu. E as pessoas têm a tendência de achar que isso é besteira da nossa cabeça, que a gente tá inventando, que é loucura, justamente porque são coisas que não são palpáveis. Trabalhar com o subjetivo coloca a gente nesse lugar de não sei se eu devo confiar muito no que essa moça tá falando. Afinal de contas, eu não consigo encostar nisso que ela tá dizendo. Isso acontece porque a maioria dos assuntos que são difíceis pra nós, a gente prefere evitar ou não lidar com eles. Justamente porque são assuntos que geralmente causam dor pra gente, assuntos que a gente prefere deixar de lado, assuntos que a gente prefere ignorar. Esses assuntos são os assuntos que tangem o campo do invisível. São coisas que a gente sente, são coisas que a gente pensa, são problemas da nossa vida que geralmente não são palpáveis. Às vezes até podem ser, mas aqueles que a gente não consegue encostar, eles parecem sem solução. Eles ficam jogados em algum canto da nossa vida, da nossa psique, e a gente não consegue dar atenção pra eles. E aí que tá o grande lance. A coisa fica aumentando, vai virando uma bola de neve, a pressão vai aumentando e em algum momento isso estoura, vaza, que nem um encanamento. A gente tenta estancar aqui, vaza. Tenta estancar ali, vaza. Isso vai vazando pela nossa vida e isso pode começar a gerar efeitos na nossa vida, como situações, como coisas que a gente não gostaria de fazer, mas acabamos fazendo, como doenças, de todos os tipos, das mais leves, das mais graves. Tudo isso porque a psique humana tem um efeito compensatório. E esse efeito compensatório funciona dessa maneira. Aquilo que não passa consciente vai pro inconsciente. E aquilo que tá inconsciente quer tentar entrar na nossa consciência. Então esse equilíbrio vai funcionando toda hora, para que a gente consiga expandir o nosso ser, para que a gente consiga ser cada vez mais completo. Outra coisa que é muito recorrente é o fato da gente falar coisas que as pessoas não estão acostumadas a falar. Então, tocar no ponto fraco ou num assunto que uma pessoa prefere evitar já é algo delicado. Mas a gente acaba deixando em segundo plano aquilo que é psicológico, aquilo que é espiritual, achando que isso tem menos importância. E isso não pode ser um motivo de preconceito ou um motivo de achar que quem tem essa ligação com o mundo psicológico ou espiritual tem algum tipo de misticismo ou esoterismo. Não é isso que é a realidade dos fatos, né? Se não uma faculdade de psicologia, por exemplo, seria uma balela. Qualquer tipo de estudo ou metodologia científica, como por exemplo a obra de Jung, não teria valor nenhum e não teria aplicação, metodologia na matéria para conseguir ser utilizada. Então, no meu caso, todas as vezes que a gente tá sentada diante de um outro ser humano, a gente é só mais um ser humano. Então, a gente esquece tudo que a gente aprendeu e a gente fica ali, vivendo a questão e vivendo aquela situação de vida que o outro tá passando, caminhando junto com ele, lado a lado, pra conseguir entender qual é o fio da meada, qual é o fio solto que existe ali, que precisa ser pego e que a gente precisa começar a juntar para as coisas começarem a se conectar e a vida começar a andar pra frente. Eu me intitulo como uma life developer. E aí, o que eu busco fazer é desenvolver vidas, seja em qual assunto ou em qual área a pessoa queira trabalhar. Se forem todas, também em todas. Então o lance é a gente conseguir entender que pra gente desenvolver a vida de uma pessoa, a gente tem que considerar o ser humano por inteiro. E isso é considerar o ser humano com corpo, com mente, com emoções e com o espírito dele, com a alma dele. Então se essas coisas não estiverem alinhadas e conectadas, fica muito difícil a gente conseguir ter um encaixe, ter um centro, ser uma pessoa autocentrada, automotivada, que consegue caminhar e fluir livremente pela vida. As pessoas confundem esse tipo de trabalho com esoterismo, com misticismo, com qualquer tipo de atividade super holística. E aí eu quero dar a minha opinião pessoal nesse assunto porque eu tenho horror a esse tipo de coisa. Não é porque a gente tá tratando de assuntos abstratos ou da psique humana ou que existe algum nível de espiritualidade nessa conversa que isso não pode ser colocado na prática. Então todas as vezes que você tiver dúvida se o que você tá assistindo é balela,
balela, é um charlatanismo, é misticismo, é esoterismo, e se você está cansado de meditar lá na chama violeta e não acontecer nada na sua vida, meditar todos os dias, olhar pro espelho que você vai ficar milionária, rica em um ano, e isso não acontecer, testa na sua vida. Não acredita em nada do que as pessoas estão te dizendo. Coloca aquilo na prática. Analise por experiência, por observação, por prática, se aquilo tem efeitos reais na sua vida, na matéria. E aí depois você diga se aquilo é misticismo, esoterismo, alguma outra coisa que você queira classificar. Existe muito blá 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 espiritual, muitas pessoas que prestam um desserviço ao nosso trabalho. Qualquer área que você tiver um trabalho, você vai ter gente que presta um bom serviço e isso eleva o nível e a qualidade do trabalho que você faz, e gente que presta um mau serviço. Então, outra tendência é a gente achar que a coisa resolve por si mesma. A gente sabe que na vida tudo exige esforço, trabalho e dedicação. Então, construir uma vida que realmente esteja alinhada com a gente mesmo, que tenha um sentido e um significado, também exige esse mesmo trabalho. Só que a gente às vezes não sabe onde ir e como procurar isso. Então você chega na Life Developer e aí você vai achar o quê? Você vai encontrar o quê? Que tipo de técnicas, que tipo de ajuda? Como que isso pode te auxiliar na sua vida? A primeira coisa que você vai encontrar é uma pessoa que entende de inconsciente. Como eu falei no começo desse vídeo, que o inconsciente basicamente é tudo aquilo que você não é e tudo aquilo que você não sabe sobre você ainda. Ou seja, tudo aquilo que faz parte de você, mas você ainda não conseguiu abraçar, você ainda não conseguiu integrar. Como que você pode testar isso? Por exemplo, se eu te perguntar, você fala inglês? Se você fala, você vai falar sim, falo. E aí eu vou falar pra você, então fala. Ou seja, então faz. E você vai conseguir fazer. Se eu te perguntar se você fala inglês e a resposta for não, você não consegue fazer. Você não consegue executar aquilo. E tudo aquilo que a gente consegue fazer aqui, agora, é consciente pra gente. Então imagina o quanto a gente não é inconsciente. A gente é muito inconsciente. E são essas partes inconscientes que são as partes que estão faltando no nosso ser. São as partes que, durante a vida, acontecem coisas e situações que precisam ser olhadas para que essas partes possam, de fato, passar a existir na gente e virarem mais ferramentas, mais opções, mais cartas na manga pra gente estar mais completo e preparado para fazer aquilo que a gente quer realmente fazer na nossa vida ou aquilo que faz a gente feliz. A psique não prefere que você seja mais feliz profissionalmente do que amorosamente ou vice-versa. Não tem uma ordem de preferência das coisas. O que a psique quer é que você seja completo. Quando a gente começa a se conhecer, e é por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento, que é um negócio que a gente pega pra se fuçar mesmo, a gente consegue encontrar esses fios que são soltos dentro da gente, que parecem tão distantes, e a gente começa a dar vida pra eles. A gente começa a olhar pra essas partes perdidas na nossa vida, a gente esqueceu que estavam lá no inconsciente, e elas começam a ser acordadas. Então, assim, é muito desperdício a gente ter tudo isso dentro da gente e a gente usar só um pouquinho, né? Dá tão pouco pro mundo e o mundo tá precisando tanto, desse tanto que todo mundo tem dentro pra dar. Então, quando a gente vai desenvolver uma vida, a gente começa a olhar a pessoa como um todo. Claro que a gente começa por algum lugar, geralmente o lugar que a gente começa é por onde a gente tá sentindo algum incômodo, por onde a gente não tá realizado. Mas é pra isso que serve a análise do inconsciente. Então, a astrologia é uma maneira, a análise de sonhos é outra. Todo mundo faz essa pergunta de mas sonho não é besteira? Se você considera uma besteira, realmente uma besteira será. Mas a partir do momento que você consegue estabelecer uma comunicação com o seu inconsciente, com a sua alma, os sonhos, diz Jung, que são cartas que a sua alma escreve toda noite pra você. Então, assim, acho que deu pra entender já, se a gente parar pra observar a natureza das coisas e a vida em movimento, as coisas têm um porquê, né? Tipo, não cai uma folhinha da árvore sem ter um porquê. Existe um ciclo da natureza ali que tá acontecendo, se renovando, se transformando a cada momento, a cada minuto. E o inconsciente é o lugar que aponta pra gente qual direção a vida tá estabelecendo pra gente agora. Então, o lance é a gente começar a abrir um pouco a cabeça, sair um pouco desse padrão de crenças limitantes que a gente tem, de achar que a gente tem que ser só uma única coisa ou que a gente foi predestinado a viver uma única realidade na nossa vida. E isso é extremamente aprisionador. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Esse lance da gente se desenvolver enquanto ser humano, enquanto indivíduo, é algo que deixa a gente preparado pra tudo, porque de fato a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mesmo que você faça uma coisa que você ame muito, que você tenha empreendido num negócio seu e que você seja muito bem sucedido, pode ser que daqui a 5 anos isso não exista mais. A única maneira da gente estar mais seguro com a gente mesmo pra enfrentar o que a vida vai trazer pra gente, que às vezes é muito bom e às vezes é muito ruim, é a gente
gente tá ciente de quem a gente é e sabendo quem a gente é, sabendo quais as cartas na manga que a gente tem pra oferecer, o que mais a gente pode fazer nesse mundo. Essa coisa de ter só o plano A é um pouco insegura demais pra viver a vida que a gente vive hoje. Então é isso. Espero que vocês tenham tido um gostinho aí pra conhecer um pouco mais de mim, do meu trabalho, do porquê que existe esse canal, do que faz uma Life Developer, por que você procura uma Life Developer. Se você tem dúvidas, escreve pra gente tá louco pra conversar com vocês. Se tem algum assunto que saltou aí, algum tema que você não entendeu nada, que você queria saber mais, que é novidade, conta pra gente que a gente vai falar aqui. Escreve aqui embaixo, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo. Beijos!